Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Henrique. Aqui nesse vídeo eu vou fazer uma breve explicação de como que a gente pode utilizar o Python para fazer valuation de ações, né? No caso, né, o modelo de avaliação de ações, né, que a gente tem ali o termo valuation, né, como sinônimo, é basicamente um mecanismo que vai converter um conjunto de previsões, né, ou observações de dados de uma série, né, de variáveis sobre a empresa, né, e variáveis econômicas e uma previsão do valor de mercado da ação da companhia, né? Então, a gente tem como principal insumo ali, né, de um modelo de avaliação variáveis econômicas e financeiras da empresa, né? Então, a gente tem ali como insumo o lucro, os futuros, dividendos, variação dos lucros, outras variáveis que envolvem, né, o risco do negócio, entre diversas outras variáveis, tá? Então, no caso, quando a gente tenta usar todos esses insumos, né, a gente tenta ter como retorno o valor de mercado esperado ou o retorno esperado de manter uma ação ou, no mínimo, né, uma recomendação de comprar, vender ou manter, né? Isso porque se a gente sabe o valor intrínseco, né, o valor teórico de uma ação e a gente acredita que aquele lá é realmente o valor real dela, então a gente pode comparar com o valor de mercado, saber se a ação está sobre ou subvalorizada e assim nós podemos, né, ter ganhos a partir disso, tá? Existem diferentes métodos de avaliação, né, de ações, então a gente tem diferentes organizações, né, seja financeiras ou não, a gente tem as próprias empresas tentando fazer a estimação desses preços, né, intrínsecos das ações com diferentes metodologias. E nesse caso, né, a partir dessas diferentes metodologias encontram-se valores diferentes, né, ou mesmo por mais que tenha uma metodologia igual, utiliza-se, né, dados diferentes, então encontra-se valores diferentes, né? Então a gente inicia aqui com o modelo de fluxo de caixa descontado. Esse modelo, né, ele baseia-se na ideia de que o valor de uma participação acionária vai ser igual ao valor presente do fluxo de caixa que o acionista espera receber por manter essas ações. Então, isso é equivalente a dizer que a gente tem o valor presente de todos os dividendos futuros, ou seja, a gente tem que o preço, né, no tempo T, o preço agora, ele vai ser igual aqui a dt mais um, em que esse aqui é o dividendo esperado no período T mais um, ou seja, o dividendo no próximo período, dividido aqui por 1 mais K, em que K é a taxa de desconto, que representa a taxa de retorno exigida pelos investidores, ou seja, aquela taxa que os investidores exigem, né, por manter essa ação em mãos, e aí ela representa todo o risco e o custo de oportunidade dessa ação. Faz as somas aqui dessa primeira parte em conjunto com PT mais um, ou seja, o preço da ação no tempo T mais um, né, no próximo período, dividido aqui por 1 mais K. Dessa forma, ela vai indicar que o preço na ação no momento T é igual à soma do valor presente do dividendo esperado para um próximo período e do valor presente do preço da ação do próximo período. Isso vai refletir a ideia de que os investidores eles estão dispostos a pagar o preço da ação com base nos dividendos futuros e no preço esperado da ação, descontado a uma taxa K, né? Essa taxa que vai representar o custo de oportunidade e risco. Então, se a gente pegar aqui essa segunda parte aqui do PT mais um, né, da equação, e substituir, né, por um equivalente aqui a dt mais 2, né, que vai virar algo assim, né, que a gente substitui aqui, porque basicamente, né, pt mais um vai dividido aqui por 1 mais k, ele vai representar, né, basicamente dt mais 2 aqui dividido por 1 mais k, né, já que a gente fez uma substituição. Então, assim, a gente reescreve a fórmula da seguinte maneira, né? Simplesmente vai ser o somatório, né, dos dividendos, né, trazidos a valor presentes, né? Então, isso aqui é basicamente uma simplificação, porque vai assumir que os dividendos eles vão continuar o mesmo indefinitivamente no futuro. Então, para a gente calcular o valor presente de todos esses dividendos, né, a gente pode usar essa forma mais simplificada ainda, né, de uma série infinita de pagamentos iguais. Então a gente tem aqui que a gente tem um somatório, né, de n igual a 1 até infinito, né, que representa todos os períodos futuros.
Então, isso captura a ideia de que o valor presente da ação no momento T é igual ao valor presente de todos os dividendos futuros esperados descontados a uma taxa de desconto. Então, isso aqui é uma simplificação bem forte, né? A gente assumir que os dividendos vão se manter constantes ao longo do tempo e a gente tem aqui uma taxa de retorno exigida pelo mesmo valor, né? Em todos os períodos de tempo também. Então, mas ele que ajuda, né, obviamente, a gente saber o processo de avaliação de ação. De forma mais simplificada ainda, a gente tem um modelo de crescimento constante, né, que permite a gente trabalhar aqui com insumos é, mais simplificadores, né? A gente não precisa ficar capturando os dividendos esperados, nem ficar fazendo várias contas aqui. Isso porque, né, se a gente pressupõe, né, que os dividendos cresçam a uma mesma taxa, né, G no futuro infinito, a gente tem que a gente não precisa utilizar o mesmo dividendo em todos os períodos do tempo. Se a gente assumir que que uma empresa vai crescer uma taxa constante, né, durante todo o seu tempo de vida. Então, se a gente dividir P0, o preço de hoje, D1 como o dividendo no período seguinte, a gente tem que o valor de uma ação, né, ele vai ser simplesmente P0 aqui igual a D1 dividido por 1 mais K, mais aqui, né, D1 em que vai estar sendo multiplicado por 1 mais G, que é a nossa taxa, né, de crescimento desse dividendo, né, já que a gente assume que a empresa vai crescer, é uma taxa constante, dividido aqui por 1 mais K ao quadrado. E assim, a partir, né, do tempo, a gente tem aqui uma soma, né, no, na elevação aqui, no caso vai ser 2, né, e aqui no caso embaixo vai ser 3, e a gente mantém, né, isso definitivamente no futuro. Então, usando a fórmula da soma de uma progressão geométrica, a gente resume a equação basicamente nisso, né, em que P0 vai ser igual a D1 dividido aqui por K menos G. Então, esse modelo vai afirmar que o preço de uma ação deveria ser igual aos dividendos esperados no ano seguinte, divididos pela diferença entre a taxa de desconto apropriado para a ação e sua taxa de crescimento esperado de longo prazo. Então, a gente tem que a empresa ela tem que manter a política de dividendos estável, né? Ou seja, vai ter uma taxa de retenção de rendimentos constante, no caso payout, né, da empresa, e vai ter um retorno estável sobre investimentos, né, em novas participações acionárias ao longo do tempo. Então, esses são um dos pressupostos que a gente coloca nesse modelo, o que também é difícil de ocorrer na prática. Entretanto, a gente tem ali um modelo que pode ali ajudar a gente a saber o preço intrínseco de uma ação. Então, a gente vai fazer um exemplo de uso do modelo de crescimento constante. A gente precisa saber como que a gente pode obter aqui cada insumo, né, cada variável dentro desses modelos, né? Então, a gente precisa saber como a gente obtém D1 aqui, como obtém K e como obtém G. Então, a gente tem que a taxa de crescimento G, né, nós podemos obter através de diferentes formas. Isso porque, né, como que a gente assume, né, que uma empresa ela vai crescer. Na verdade, a gente tem diferentes tipos de indicadores, né, diferentes formas de a gente obter essa taxa de crescimento. No meu caso aqui, eu usei o indicador Sustainable Growth Rate, que é a taxa de crescimento sustentável, né? Que é uma medida financeira que indica a taxa máxima de crescimento que uma empresa pode alcançar sem recorrer a financiamento externo adicional, né? No caso, emissão de ação ou dívida, né? E sem sobrecarregar a sua estrutura de capital atual. Então, a gente usa a fórmula Sustainable Growth Rate, que expressa basicamente como o ROI, né? O Return on Equity, né? Que vai ser a taxa de retorno sobre o patrimônio líquido, multiplicado aqui por 1 menos a taxa de retenção, o nosso payout, que é basicamente a proporção dos lucros retidos em relação ao lucro líquido, né? Ou melhor, 1 menos o que a gente vai obter aqui, na verdade, vai ser o payout mesmo, né? Então, a gente tem que a taxa de crescimento sustentável vai indicar o quanto a empresa pode crescer e os seus lucros e patrimônio líquido sem recorrer a financiamento externo. Então, a gente tem aqui um cálculo bem simplificado, né, da taxa real de crescimento da empresa, né? Então, a gente tem aqui a nossa medida de crescimento. Agora a gente precisa saber a taxa exigida pelos investidores, né, o nosso K,
E uma forma da gente obter, né, é através de um modelo, né, conhecido como modelo de precificação de ativos financeiros, o KPM, que é basicamente um modelo que vem da teoria financeira que vai relacionar o retorno esperado de um ativo ou investimento ao risco sistemático, tá? Que vai ser representado ali pelo beta do ativo. Então, o KPN, né, ele vai ser dado aqui que o retorno de um ativo vai ser igual a uma taxa de retorno livre de risco, RF, mais aqui o beta, né, que é uma medida de sensibilidade ao movimento do mercado em geral, né, ou seja, uma medida de risco sistemático, vezes aqui um RM, né, o retorno esperado de mercado, né, que é representado ali por um retorno médio de um índice de mercado, como o S&P 500 ou o índice Bovespa, menos aqui a taxa de retorno livre de risco, ou seja, a gente está obtendo o excesso de retorno, né, desse aqui, multiplicando o beta e assim multiplicando novamente, ou melhor, somando, né, o retorno livre de risco. E assim a gente tem aquela taxa lá que os investidores eles desejam, né, obter sobre o investimento. Isso porque, né, a gente está colocando aqui o risco sistemático, né, é uma medida de risco, e a gente está colocando também um custo de oportunidade, né, que é a taxa de livre de risco, né. Então, o retorno exigido, né, desse ativo vai ser basicamente essa equação. Então, assim, né, a gente obtém mais um insumo aqui e, por fim, a gente precisa saber o dividendo esperado, né? D1. O dividendo esperado ele vai ser determinado com a média amostral dos valores históricos, né, dos dividendos anuais da empresa. Ele pode ser obtido também com uma medida, outra medida de dividendo esperado para o próximo ano da empresa, ou mesmo o último valor de dividendo, né, distribuído da empresa. Existem diferentes maneiras também. No caso aqui da taxa de resíduo pelos investidores, né, a gente também tem diferentes medidas que podem ser utilizadas, né, para calcular ela. Então a gente vai usar aqui como insumo, né, o cálculo aqui do nossa taxa de crescimento através do ROI e payout, o que a gente pega os dados de acordo lá com o Yahoo Finance, o KPM a partir da taxa referencial aos swaps pré-360 dias, média do período, como taxa livre de risco, um retorno esperado de mercado de 15% ao ano e o beta obtido pelo Yahoo Finance, tá? Dividendo esperado, a gente pega a média amostral dos valores históricos dos dividendos anuais da empresa, tá? Então a gente calcula a média a partir desses valores. Então a gente vai calcular a taxa de crescimento dos dividendos. Então a gente vai pegar os dados de preços e dividendos já de uma vez aqui da empresa Itaúsa, tá? As ações preferenciais. Isso porque a Itaúsa é uma empresa, né, consolidada aqui no Brasil e que possui uma política de dividendos bem definida, né? Relativamente constante ao longo do tempo. Então a gente define aqui o objeto ticker, que vai conter o símbolo aqui da Itaúsa, tá? Lá do Yahoo Finance, que vai ser que vai conter nossos dados. Então a gente vai usar o iFinance aqui para pegar esses dados do Yahoo Finance. Então a gente precisa usar a função download aqui para pegar o preço real no tempo atual da ação, para a gente poder comparar com o preço teórico que a gente vai calcular. Então assim a gente coloca aqui o objeto ticker, né, com o código da ação e o período aqui que a gente está pegando no dia. Pegamos os preços de fechamento ajustado e colocamos aqui em preços. Depois a gente vai pegar os dados aqui de acordo com a função ticker, ou seja, a gente está instanciando aqui o código da ação para obter aqui diferentes tipos de dados que a gente pode encontrar lá no site. E aqui a gente já salva o objeto dividendos com o atributo dividends, que vai ser basicamente, né, o nosso objeto com os dados de dividendos, né? Então a gente vai ter aqui esse objeto series aqui, ó, que vai ter aqui a data do dividendo, o que foi o dividendo por ação, tá? Então a gente calcula o sistema Growth Rate aqui primeiro, lembrando que a gente tem aqui, a gente instanciou aqui a classe do ticker, né, em dados, então a gente pega dados, usa aqui o método, ou melhor, o atributo info, que vai conter aqui diferentes informações obtidas na página do Yahoo Finance, e a gente pega as informações aqui do Return on Equity da empresa, tá? Então se eu pegar esse código que rodar, tá? Eu vou obter aqui que o Return on Equity da empresa é 18%, tá? E já aqui, no caso do payout, a gente precisa usar o método getInfo, tá? Então, se eu usar o getInfo sozinho,
eu vou obter aqui se eu não me engano, um dicionário contendo diferentes informações. E o que aqui a gente quer é pegar a informação aqui do payout ratio, então por isso que eu uso aqui uma lista depois dessa função, porque eu vou obter aqui o payout ratio da empresa, tá? Então, a gente pega aqui, subtrai de 1 e obtém que Just Sustainable igual a 11%, 11,75%, tá? Então, pegamos a nossa taxa de crescimento, agora a gente precisa calcular a taxa de retorno exigidos pelos investidores. Então, a gente vai pegar o beta da ação da mesma forma que fizemos aqui com o ROI, né? O Return on Equity. Então, a gente pega dados.info aqui para pegar as informações, tá? Então, mostrando aqui para vocês o que contém nas informações. Vai ser um dicionário também com diferentes informações construídas pelo Yahoo Finance. Se a gente usar aqui Colchete, a gente obtém o dado do beta, né? O beta dessa ação é 0,64. Salvamos aqui em beta. E agora a gente precisa pegar uma taxa livre de risco, que a gente pega os DI pré 360 dias, porque é uma medida bastante interessante para expectativa de juros futura, tá? Então a gente usa ela para como se fosse um proxy aqui de medida esperada da taxa livre de risco nominal, tá? Então a gente vai pegar aqui com a biblioteca IPA DataPy, a gente usa a biblioteca como IP e a gente vai pegar os dados aqui com a função time series, tá? Então a gente abre aqui o parênteses, pegamos a função time series, usamos aqui o código da série, que vai capturar a série usando aqui que a gente quer, né? O swap pré de 360 dias. Vamos renomear as colunas e capturar aqui somente a coluna dos swaps. Vamos dividir o valor por 100 e selecionar apenas o último valor que a gente tem interesse, né? O que é o último valor disponível. No caso aqui, a gente sempre está utilizando os valores mais recentes, tá? A taxa de juros livre de risco nesse momento, né? Expectativa, né? Para 360 dias é de aproximadamente 11%, né? 10,9%. O retorno de mercado, a gente poderia fazer o uso aqui de diferentes medidas, né, para obter, né, essa medida de retornos de mercado, mas aqui a gente vai inserir o que a gente pensa sobre o futuro, né, o que a gente queira, né. Então a gente vai colocar um retorno de mercado em 15%. Então a gente coloca aqui retorno de mercado e assim juntamos tudo para calcular o custo do capital e obtemos um custo de capital de 3,56%, tá? Então a gente coloca de acordo com a equação do KPM. Agora a gente faz o uso do dividendo esperado e para a gente pegar o dividendo esperado a gente vai fazer aqui a gente vai agrupar, né, os dados dos dividendos ao longo do ano, a gente vai somar todos os dados e depois vamos tirar a média, tá? Então eu estou pegando aqui aquele objeto dividendos que eu peguei anteriormente, colocando aqui no data frame, usando o TZ localize para retirar o time zone da data, né? A gente estava com uma data que tinha hora, então a gente retira isso. Usamos aqui um assign para pegar somente o ano inteiro. Fazemos o agrupamento por ano e depois agregamos fazendo uma soma desses valores por ano. Então a gente depois retira aqui o ano vigente, né, porque não está completo a distribuição de dividendos. E como resultado a gente tem esse objeto anual de dividendos contendo os dividendos desde 2007 até 2022. Podemos até criar um gráfico aqui usando o Plotline, que a gente verifica, né, que depois de 2015 a gente teve ali uma certa estabilidade, exceto pelos anos de 2018 e 2019. A gente consegue ver, né, um movimento interessante aqui dos dividendos da Itaúsa. Aí é só a gente pegar esses anuais dividendos, né, e tirar a média usando o método min. Então a gente pega aqui anual dividendos, ponto min, e pega aqui o atributo dividendos só para pegar o dado aqui necessário em D1. Então a gente obtém aqui que o dividendo esperado é 0,32 por ação. E sim, a gente pode calcular o preço teórico de acordo com a nossa equação, ou seja, o nosso valor presente do preço da ação vai ser D1 dividido aqui por R menos G sustainable. E aí a gente imprime os resultados. O valor presente da ação de acordo com o nosso modelo é 17,87 e
e o valor da ação atualmente do Itaúsa é 8,96, tá? Ou seja, a gente tem a ação atualmente está subvalorizada e se a gente comprar ela, a gente tem aqui um ganho, né, da diferença entre esses dois valores. Isso aí não é uma recomendação de investimento, tá bem? É apenas um modelo simples aqui que eu estou mostrando para vocês de como construir um valuation usando o Python, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.